A adoração sempre esteve presente na vida daqueles que buscam a Deus. Desde os tempos mais antigos, os cânticos e louvores eram usados para expressar fé, gratidão e entrega. Mas será que compreendemos verdadeiramente o poder que a adoração tem para transformar nossa vida espiritual? Muitas pessoas enxergam a adoração apenas como uma parte dos cultos religiosos, um momento de cantar antes da pregação. No entanto, ela é muito mais do que isso. A adoração é um estilo de vida, uma conexão direta com Deus que pode trazer paz, força e renovação. Quando adoramos, não estamos apenas entoando palavras ou melodias, mas entregando nosso coração e reconhecendo a soberania de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que experimentaram o poder da adoração. Davi, um dos maiores adoradores que já existiu, compreendia que o louvor não dependia das circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. Mesmo em momentos de aflição, ele erguia sua voz em louvor, porque sabia que a adoração era sua arma espiritual. Paulo e Silas, ao serem presos injustamente, poderiam ter se entregado ao desespero, mas escolheram cantar e louvar ao Senhor, e algo sobrenatural aconteceu. As correntes foram quebradas, as portas da prisão se abriram, e um grande testemunho de fé foi dado. Esses exemplos nos mostram que a adoração não é apenas uma resposta ao que Deus faz, mas um reconhecimento de quem Ele é. Muitas vezes, passamos por momentos difíceis e sentimos que estamos longe de Deus. A ansiedade, o medo e as preocupações da vida podem nos afastar da presença dEle. No entanto, a adoração nos leva de volta ao centro da vontade de Deus. Quando adoramos, mudamos nosso foco dos problemas para o Criador. A adoração nos lembra que Deus continua no controle, independentemente das tempestades que enfrentamos. Esse é um dos motivos pelos quais a música tem tanto impacto em nossa vida espiritual. Quando cantamos a Deus, estamos declarando verdades espirituais que fortalecem nossa fé. Não é à toa que a música está presente em praticamente todas as igrejas e cultos ao redor do mundo. A música tem um poder transformador, e quando usada para glorificar a Deus, se torna uma ferramenta poderosa para a edificação espiritual. Muitos pastores e líderes ensinam que a adoração é uma forma de batalha espiritual. Quando adoramos, estamos rompendo barreiras espirituais, fortalecendo nossa fé e nos aproximando de Deus. A adoração genuína não está relacionada ao talento musical ou à qualidade da voz. O que Deus busca é um coração rendido, sincero e disposto a adorar, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não acontece apenas dentro das igrejas ou em momentos específicos. Adorar a Deus é uma atitude diária, uma decisão de viver para Ele em tudo o que fazemos. Isso significa que nossa adoração vai além das palavras cantadas. Ela se reflete em nossas atitudes, na forma como tratamos as pessoas, em nossas escolhas e em nossa obediência à palavra. Muitos acreditam que a adoração se limita a momentos de louvor congregacional, mas a verdade é que podemos adorar a Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. Seja no trabalho, em casa, em momentos de alegria ou dificuldades, nossa vida deve ser um reflexo da nossa adoração a Deus. Infelizmente, muitos cristãos vivem uma vida desconectada da verdadeira essência da adoração. Em meio à correria do dia a dia, acabam vendo a adoração apenas como uma parte do culto de domingo, sem compreender que ela é um estilo de vida. Quando entendemos que fomos criados para adorar, nossa relação com Deus muda completamente. Passamos a enxergar a adoração como um privilégio e não como uma obrigação. A adoração nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus, nos ensina a confiar nele e nos fortalece espiritualmente. A Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, quando adoramos com sinceridade, sentimos sua presença de forma mais intensa. Muitas pessoas experimentam momentos de grande transformação durante a adoração, pois é nesse momento que o coração se abre para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes já nos sentimos sobrecarregados e, ao adorar, sentimos um alívio inexplicável? Isso acontece porque a adoração nos aproxima de Deus e nos permite descansar em sua presença. É importante lembrar que a verdadeira adoração não depende das circunstâncias. Se adoramos apenas quando tudo vai bem, ainda não compreendemos seu verdadeiro significado. A adoração verdadeira acontece independentemente das lutas, das dificuldades ou dos desafios. Ela não depende do nosso estado emocional,
mas da nossa convicção de que Deus é digno de todo louvor. Quando adoramos em meio às adversidades, demonstramos nossa fé e confiança no Senhor. Muitos testemunhos mostram como a adoração pode transformar vidas. Pessoas que estavam deprimidas, ansiosas ou desesperadas encontraram força e renovação por meio da adoração. Isso acontece porque, quando adoramos, o Espírito Santo trabalha em nosso interior, trazendo cura e restauração. Não há nada mais poderoso do que um coração que adora a Deus com sinceridade. A adoração é um ato de entrega, um momento em que deixamos de lado nossas preocupações e nos voltamos completamente para Deus. Se queremos experimentar uma vida espiritual mais profunda, precisamos aprender a adorar com todo o nosso coração. Precisamos desenvolver uma rotina de adoração não apenas nos cultos, mas em nosso dia a dia. Começar o dia agradecendo a Deus, dedicar momentos para louvar e buscar sua presença e viver de maneira que nossa vida seja um reflexo da nossa adoração. Esse é o verdadeiro significado da adoração. Independentemente do momento que você está vivendo hoje, pare um instante e reflita sobre como tem sido sua adoração. Você tem separado tempo para estar na presença de Deus? Sua adoração tem sido apenas um hábito ou uma verdadeira entrega? Se deseja sentir a presença de Deus de forma mais intensa, comece a adorar, lude coração. Não espere as condições serem perfeitas, pois Deus não está interessado em rituais vazios, mas em um coração sincero que o busca. Que possamos entender o verdadeiro poder da adoração e viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. Se deseja fortalecer sua fé e experimentar uma transformação espiritual, comece hoje mesmo a fazer da adoração uma prática diária. Que a sua vida seja um louvor constante ao Senhor. A adoração não é apenas um ato externo, mas uma experiência interna profunda que transforma quem somos. Quando compreendemos isso, percebemos que a verdadeira adoração não está ligada a músicas, gestos ou palavras decoradas, mas sim a uma atitude do coração. Deus não busca adoradores que apenas cantam, mas sim aqueles que vivem para glorificar-lo em tudo o que fazem. Muitos cristãos acreditam que a adoração está restrita ao ambiente da igreja, mas essa visão limitada impede que experimentem a plenitude da presença de Deus em seu dia a dia. A verdadeira adoração acontece quando nossas atitudes, pensamentos e escolhas refletem o caráter de Cristo. A adoração envolve sacrifício. Em Romanos 12, 1, a Bíblia nos ensina a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o nosso culto racional. Isso significa que a adoração verdadeira exige renúncia, entrega e um coração disposto a obedecer a Deus. Muitas vezes adoramos quando tudo está bem, mas nos esquecemos de adorar quando estamos em meio às dificuldades. No entanto, a adoração mais poderosa acontece quando escolhemos exaltar a Deus mesmo em meio às tempestades. Foi assim com Jó, que perdeu tudo, mas não deixou de reconhecer a soberania do Senhor. Ele compreendia que Deus é digno de adoração em qualquer circunstância. A história de Jó nos ensina que a adoração não pode ser baseada em emoções passageiras. Muitas pessoas só conseguem louvar a Deus quando estão felizes, mas a verdadeira fé é demonstrada quando escolhemos adorar, mesmo sem entender o que está acontecendo. Esse tipo de adoração nos fortalece espiritualmente, pois nos ensina a confiar plenamente em Deus. Quando adoramos, declaramos que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Outro aspecto importante da adoração é que ela nos aproxima de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4:8 que se nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. A adoração é um dos caminhos mais poderosos para essa aproximação. Quando dedicamos tempo para louvar, orar e buscar a Deus, sentimos sua presença de forma mais intensa. Muitas pessoas se sentem distantes de Deus, mas não percebem que essa distância não foi criada por Ele, e sim por nossa falta de busca. Se queremos sentir a presença do Senhor, precisamos fazer da adoração um hábito diário. Além disso, a adoração traz transformação. Quando passamos tempo na presença de Deus, somos moldados e transformados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18 que ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. Isso significa que, quanto mais adoramos, mais nos tornamos parecidos com Cristo. A adoração nos ajuda a abandonar pecados, mudar comportamentos e desenvolver um coração mais sensível à voz de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã é manter uma vida de adoração constante.
O mundo nos distrai, o dia a dia nos consome e, muitas vezes, acabamos deixando a adoração de lado. Mas se queremos viver uma vida plena na presença de Deus, precisamos aprender a adorar em qualquer situação. Isso significa que devemos desenvolver o hábito de agradecer a Deus pela manhã, louvar durante o dia, falar com Ele antes de dormir e, principalmente, viver de maneira que nossas atitudes reflitam nossa adoração. A adoração também tem um poder sobrenatural. Na Bíblia, vemos que, quando o povo de Deus adorava, milagres aconteciam. Em Josué 6, por exemplo, as muralhas de Jericó caíram depois que o povo louvou ao Senhor. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá venceu uma grande batalha simplesmente colocando adoradores na linha de frente. Essas histórias mostram que a adoração não é apenas um ato de louvor, mas uma arma espiritual. Quando adoramos, declaramos a vitória de Deus sobre qualquer situação. Muitas vezes, quando enfrentamos lutas, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Nos preocupamos, nos desesperamos e esquecemos que Deus está no controle. No entanto, a adoração nos lembra que não precisamos carregar todos os fardos sozinhos. Quando louvamos, entregamos nossas preocupações a Deus e confiamos que Ele tem o melhor para nós. A adoração nos ensina a descansar na soberania do Senhor e a entender que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Outro ponto essencial é que a adoração deve ser sincera. Deus não se agrada de louvores vazios ou feitos apenas por costume. Em Mateus 15, 8, Jesus disse que há pessoas que o honram com os lábios, mas seus corações estão distantes dele. Isso nos mostra que a verdadeira adoração não acontece apenas na boca, mas no coração. Não basta cantar músicas ou repetir palavras bonitas se nosso coração não estiver verdadeiramente voltado para Deus. Quando adoramos com sinceridade, experimentamos algo único. Sentimos a paz que excede todo entendimento, recebemos força para enfrentar qualquer desafio e experimentamos um relacionamento mais profundo com Deus. A adoração nos conecta com o céu e nos lembra que nossa verdadeira esperança está no Senhor. Se queremos viver uma vida de intimidade com Deus, precisamos fazer da adoração uma prioridade. Não podemos depender apenas dos momentos de louvor na igreja, mas devemos criar uma cultura de adoração em nossa vida diária. Podemos começar o dia agradecendo a Deus, colocar músicas que edificam nossa fé, tirar momentos para orar e, acima de tudo, viver de maneira que nossas ações glorifiquem a Deus. Hoje, reflita sobre como tem sido sua vida de adoração. Você tem reservado tempo para louvar ao Senhor? Sua adoração tem sido sincera ou apenas um hábito? Lembre-se de que Deus não busca apenas palavras, mas um coração verdadeiramente entregue a Ele. Quanto mais adoramos, mais sentimos a presença de Deus e mais experimentamos sua transformação em nossa vida. Que possamos aprender a viver uma vida de adoração verdadeira, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é digno de todo louvor. Se deseja experimentar uma vida cristã mais profunda, faça da adoração um hábito diário e permita que Deus transforme seu coração.